Olá, crianças. Vamos continuar, né, com essa série de vídeos curtos falando sobre uma breve introdução aos conceitos de Python. E a gente vai ver agora um pouquinho sobre a manipulação de dados de maneira externa ao código, né, que foi pré-definido. E para a gente fazer isso, existem algumas funções, né, pré-definidas do Python, como o input, que faz uma leitura dos dados que estão no prompt do comando, né, no console. Tem o print, que a gente já viu, que ele imprime, ele pega a informação que está lá sendo executada e exibe no prompt, né, no comando, e o open, que faz a abertura, faz uma interface com arquivos no formato de texto externos, tá certo? Então, vamos lá, o código. Vamos ver aqui. Então, ó, vamos lá. Então, nessa partezinha aqui, a gente está fazendo, precisa utilizar uma biblioteca, tá certo, do Python chamada OS, né, que trata do sistema operacional. E sempre que nós precisarmos utilizar algumas das funções que não são nativas, né, do Python, aí a gente vai precisar desse comando import, tá certo? Isso é importante, né? Essa estruturação ela existe para evitar que a gente acabe compilando, né, e criando um executável, às vezes, de um determinado programa, com uma série de informações que são dispensáveis. Então, com o import, né, o compilador só vai criar o executável de um determinado programa daquilo que realmente ele precisa, das bibliotecas que realmente ele precisa, e não de uma série de outras bibliotecas que existem. Tá bom? Então, para a gente poder fazer o import aqui, nós vamos precisar procurar o nosso arquivo. Então, no nosso caso, vamos ver aqui e vou sacudir aqui dentro. Dou um OK. Ele está só dizendo que quando a gente fechar, né, essa seção no caso do Chrome, ela se encerrar, esse arquivo vai ser eliminado, não vai ficar na memória. Tá joia? Então, ó, coloquei o arquivo na nuvem, né? Já foi para o servidor do Google, e aí a gente vai conseguir compilar e executar. Então vamos lá. Fazendo aqui, a gente vai, ó, deixa eu só mostrar o que é que tem dentro. Então, executando, o que ele vai fazer? Deixa eu tirar isso aqui para a gente ver bonitinho. Ó. A primeira coisa que ele faz com esse open, ele faz a abertura do arquivo. Ele passa para a memória, né, o caminho do arquivo. E ele aqui está no formato read. Note que a gente tem, ó, uma série de formatos. Read, append, write, que todos eles vão abrir o arquivo de uma maneira diferente. Tá certo? Então esse aqui foi para leitura. E aqui ele acabou, ó, anexando, lendo com read, tá certo? Aqui está o endereço do arquivo, e aqui eu estou pedindo para ele ler o que tem dentro desse arquivo e depois pedir para fechar, tá bom? Eu posso também fazer uma operação para que ele não somente leia, mas que ele permita uma modificação. Então, eu estou abrindo, ok, o arquivo e vou fazer uma pequena modificação. Deixa eu colocar aqui outro nome qualquer, Paulo, e aqui eu vou botar uma coisinha qualquer. Então, vamos ver o que ele faz, né? Esse outro trecho aqui, ele vai simplesmente abrir o arquivo, tá certo? Porque ele aqui não vai colocar dentro desse arquivo, tá bom? Ele vai simplesmente salvar dentro do ambiente de execução, mas não aqui no repositório. Então a gente precisa utilizar esse get, né, OS get CWD, para que esse carinha aqui seja atualizado. Vamos lá. Então, ó, feito isso, tá aqui, ó, tinha o antigo, que só vinha até esse, e o novo,
que a gente adicionou mais um carinha. Quando a gente olhar aqui, o nosso lista, tá todo mundo aqui. Vamos fazer mais um, né? Vamos fazer com o nosso chefe, né? O nosso grande professor Vladimir. Opa. E a gente vai, deixa eu fechar esse carinha, executa, ó, colocou, quando a gente abrir aqui, tá ele aqui no final, beleza? Então, essas são as maneiras da gente manipular. Em quase todas as linguagens de programação, a gente tem estruturas de controle, né? Basicamente, while, if, else e for, né? O while serve para que um determinado trecho, né, definido dentro desse while, ele fique repetindo enquanto uma condição for verdadeira ou uma condição for falsa, enfim, enquanto uma determinada condição continuar. Já o for, ele cria um loop, né, dentro de intervalo pré-definido. Então ele começa num ponto e termina em outro ponto, tá certo? E por fim, né, o if ele faz uma verificação momentânea, específica, pontual de uma determinada condição. Nesse caso aqui, por exemplo, ele está verificando se essa string meio aqui, né, meio n, ela é igual a esse caractere arroba, tá certo? Mas vamos lá o código. Então, a gente aqui está criando uma lista, tá certo? Formado duas listas, uma chamada users e outra chamada senhas. E a gente, ó, deixa eu tirar essa partezinha aqui, a gente simplesmente vai verificar se nesse trecho aqui, todo mundo que está dentro de users, ó. Então, ele vai imprimir para a gente, espero que ele imprima, vamos ter fé que ele vai continuar. Pronto, então, ó, ele pegou todos esses carinhas, estão eles aqui embaixo. Então, ele fez essa leitura. Na sequência, vamos ver agora pedindo para a gente digitar o nome de um usuário. Vamos lá. Deixa eu tirar tudo isso daqui. E aí eu vou colocar, pedir o nome do usuário, que foi esse trechinho aqui. Então, se eu colocar o nome de um usuário que exista, né, aí ele vai verificar que o nome está correto, o input está correto, enfim. Vamos lá. Então, eu vou colocar o nome de alguém que exista nessa lista, que é o Frodo. E aí ele pede o nome, isso aí está normal, né? Porque não havia nenhuma condição sobre ele. E aqui, ó, então, como ele viu que dentro dessa string que eu coloquei, arroba, ele existe um arroba, então ele continuou, tornou o flag positivo e aqui ele saiu dentro dessa estrutura de controle. Beleza? Se não houvesse, vamos pedir aqui para ele parar. Ó, vamos lá? Vamos pedir para ele parar. Vou colocar aqui novamente. E vou colocar aqui uma coisa qualquer. Em vez de colocar o arroba, vou colocar um ponto. E aí, ó, ele vai me avisar que o e-mail foi incorreto, porque não havia o arroba. E aí eu vou colocar ele direitinho agora. Arroba poly.net. Beleza? Agora tá certinho. Na sequência, ele vai pedir para a gente verificar se a senha está correta. Então, vamos colocar aqui qualquer senha, né? E aí, vamos colocar uma senha errada? Opa, caracteres insuficientes. Então, ele chegou aqui e viu que o número de caracteres nesse carinha aqui é uma quantidade menor. Beleza? Como é uma quantidade menor, então ele não vai sair dentro desse loop infinito. E aí a gente coloca aqui a senha. Padrãozinho, ele foi bem, terminou tudinho. Ok? E nesse outro trecho aqui, né, a gente pode ver, está verificando se as senhas vão bater. Então, se as senhas baterem,
vai ficar certinho. Então vamos lá. O nome do carinha. A gente vai colocar um e-mail aqui. Opa, arbitrário. E a senha. Ó, aqui ele permitiu, tá certo? Então ele checou se o pessoal estava correto. Se tivesse correto, entrava aqui, né? Se não tivesse, ele entrava aqui. Beleza? Então, a gente vai falar agora sobre a automatização de procedimentos, tá bom? Então, a gente vendo a automatização dos procedimentos, que é basicamente reutilizar trechos de código, né, ou não ter que reutilizar trechos de códigos, né, com Ctrl+C, Ctrl+V, mas criar um processo, uma automatização, uma função de uma determinada operação, de um determinado procedimento que ele ocorre com bastante frequência, tá bom? Então, o que foi que a gente fez? Todos aqueles loops, né, para verificação de e-mail, de tamanho de senha ou do próprio valor da senha foram transformados em funções, tá certo? E aí, em qualquer parte do trecho do código, ele pode ser chamado sem precisar repetir o código, né? Fazer o velho Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vejam só, né? Aquilo que a gente tinha anteriormente foi transformado, olha, em função. E a gente faz isso em Python usando esse def. Né? Esse def aqui cria determinada função, né, chamada aqui de check-mail, e aqui estão os parâmetros de entrada dessa função. O mesmo acontecendo aqui com o check pass size e o check password, ok? Então, vamos botar aqui para compilar. Deixa eu tirar esse nome aqui que está errado, para ver se ele faz direitinho. Muito bem, então, ó, a primeira coisa, ele não está pegando essa parte aqui, porque essa parte aqui são as definições, são as funções que criou. Ele não executa nada aqui. Ele vai começar a executar daqui para baixo, né? Criou esses dois lists e agora está me perguntando quem é o nome do usuário, o primeiro input. Então vamos experimentar aqui nosso amigo Frodo, ok? Vai pedir um nome qualquer. Vamos errar de novo, para ver o que acontece. Então, ó, errou, não pode. Então, vou colocar aqui. E vamos agora colocar uma senha errada. Vamos, sei lá, de repente aqui. Ó, senha incorreta, não dá para continuar. Beleza? Então, com essa automatização do processo, a gente poderia chamar isso aqui, ó, várias vezes, né? Sem ter que ficar copiando e colando todo esse trecho. Tranquilo, pessoal? Então, para a gente finalizar, vamos falar sobre os arquivos, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer o mesmo procedimento de criação de funções, né? Só que dessa vez a gente vai combinar essa chamada junto com arquivos externos. Então, vejam só. Deixa eu chamar ele. Nesse código aqui, ó, a gente tem as mesmas funções pré-definidas, né? Então aqui a gente está definindo a função check-mail, a função check-by-size, o password, né? Vendo se o password está correto, tá certo? E checando se os usuários estão em determinada lista. Então, lembrando que todo esse trecho aqui ele não é executado, né? Ele fica lá no espaço de memória, né, associado a um determinado processo que sempre vai ocorrer, que possa sempre ser chamado. E o código começa exatamente aqui. Ele está iniciando aqui, fazendo uma abertura, tá certo? Desse nosso arquivo texto que contém o lista. A gente está pegando todo mundo aqui e no final finalizando. E esse carinha aqui está simplesmente separando quem é cada uma das coisas. Tá bom? Quem é usuário, quem é senha, enfim.
Na sequência, a gente vai dar um input, perguntar para o usuário que está lá mexendo no prompt o nome do usuário que ele quer adicionar. E depois a gente vai fazer um check com diversos itens. Ó. A gente vai checar, vai pedir para ele fornecer o e-mail e depois vai checar o e-mail. Vai pedir para ele checar a senha e depois ver o tamanho da senha, tá certo? E ver se elas estão ok. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa, vamos colocar o nome de um usuário. Tá certo? Não sei aqui, deixa eu colocar um nome qualquer. Vamos colocar Paulo. E aí, ó, bem-vindo, Paulo. Vamos colocar o seu e-mail, né? Então, Paulo, opa, cadê você, Paulo? paulo@pauli.br, ok? Tudo certinho. E aí ele pede, ele não me achou, né? Não achou o Paulo, então ele pediu uma nova senha. Então, vamos falar aí Pauli 2020, né? Ver se ele deixa. Opa, e aí ele pede para eu confirmar. Por favor, repita. Pauli 2020. Beleza. E agora ele foi para uma outra parte, que é essa partezinha final aqui, né? Pediram para que eu, ó, oi, para você logar, digite a sua senha. Vamos lá. Pauli 2020. E aí, opa, tá certinho. Ele me achou. Ok? Então, a gente consegue fazer essa manipulação, tá certo? Aqui tem um outro exemplo. A gente consegue fazer uma manipulação dos arquivos, né? Utilizando essas estratégias. Tá certo? Compreender direitinho? Então, isso é tudo, pessoal. Até a próxima.